Voltamos. Voltamos para a parte 2 desse encontro, um tema super importante sobre o suicídio e sua prevenção também. Então, só aguardar o Marcelo chegar, Marcelo Castro, psicólogo, para a gente poder retomar a prosa, tá bom? Já tenho alguns pontos também chaves aqui de para fomentar a discussão. Pronto, Marcelo chegou aqui. Esse Instagram, ele tá todo mudado, rapaz. Ele tá fixo e tudo mais. Mas vamos lá. O importante é manter as vias abertas. Uhul! Voltaste? Tô na área. Isso, Já voltou sem, isso aqui, voltou sem vídeo, hein? isso aqui não é um brinco. Né? Não é um brinco indiano. Ou é um brincão, é mesmo? O Babarelli já chegou aqui também. Meu velho, você voltou sem vídeo. O que é que foi? Você foi pegar água e deixou o vídeo lá? Pô, eu tô me mexendo aqui. Não tá travado, não. Tá bom, Estranho. mas não se mexa muito, não. Chame você aí agora. Chame você aí agora pra gente testar de outro jeito. Pronto. Chegou aqui. Aí. Agora. Agora você tá com uma bola de cristal aí, não. Tá me vendo? Pensei que você ia ter ido. Tô sim, agora voltou. Você Isso soube que aí tinha ido também, pra onde, velho? bem-vinda, Bal. Você ia pegar na bola de cristal e, pô, acho que agora ele vai fazer algum tipo de prospecção do futuro. Meu velho, voltando aqui à prosa, essa é a parte 2. Como é um tema super importante também da gente poder estar discutindo, estar ampliando diálogos, que é sobre suicídio, sua prevenção também, já que estamos no mês de setembro e temos o Setembro Amarelo como também mais um mecanismo de luta e de prevenção a esse tema, né? Então, voltamos aqui para uma parte 2. Meu velho, naquilo que estávamos discutindo, me veio algumas outras questões também que eu acho que são interessantes da gente levantar a bola aqui também. Uma delas que eu acho que foi a que a gente finalizou o papo, que é sobre a questão da morte, né? É, Talvez seja um outro tema tabu e que tá muito ligada, né, com esse tema que a gente está discutindo, que é do suicídio. Como é que você, dentro da sua vivência, da sua experiência como em psicologia, né, você tem percebido essa relação das pessoas com este tema, né, que é o tema da morte, né? Porque todos sabemos que nascemos e vamos morrer um dia, mas encarar esse estado de, esse estado que é a morte, né, esse mistério insolúvel para aos que acreditam numa vida após a morte, como você tinha dito, aos que não creem em nada, aos que creem que acaba tudo por aqui mesmo e por aqui tudo finda. Então, como é que você tem percebido a relação dessas pessoas que chegam até você ou de outros relatos sobre esse tema da morte? Olha, isso é de uma variedade muito grande, mas em linhas gerais,
não se fala sobre a morte, sobretudo dentro de casa. Tanto sim que no meu primeiro livro eu dediquei um capítulo a isso e intitulei, né, Ansiedade e Morte, onde tentei descrever da forma mais clara possível o fato de que ainda hoje existem pessoas que não passam, por exemplo, à frente de funerárias, né? Atravessam o caminho, tamanha a ansiedade diante da morte. E como é um tema que eu considero também de fundamental importância, como você muito bem disse, a morte faz parte da vida, não deve ser negada, pelo contrário, deve ser falada. Então, de tão importante que nesse meu segundo livro, que se a pandemia deixar, eu lançarei esse ano, eu titulei também um capítulo a esse respeito. Nesse segundo livro, eu chamei o capítulo da seguinte forma: Fazendo as Pazes com a Morte. Né? Então, é uma tentativa de trazer esse tema à baila das nossas reflexões dentro de casa, falar sobre isso, não com dogmatismo, a morte é isso, a morte é aquilo, a religião prega isso, a religião prega aquilo, não nesse sentido, mas falarmos como algo que faz parte da vida. Todos passaremos mais cedo ou mais tarde por ela, queiramos ou não. Então, há sempre um diálogo aberto nos meus atendimentos para falarmos sobre isso. As pessoas costumam me dizer que encontram aqui nesse ambiente terapêutico uma abertura mesmo, suavidade para falar disso. E muitas vezes eu as encorajo a conversarem sobre isso com familiares, não é? Com as pessoas que convivem, porque do meu ponto de vista esse é um tema que deve fazer parte da educação dos nossos filhos, das nossas filhas, não é? Devemos falar sobre isso, inclusive entendendo que as nossas filhas e os nossos filhos têm curiosidade a esse respeito. Hoje, com a facilidade de informação sobre isso, então cada vez mais esse é um tema que as crianças, na mais tenra idade, quando já tem ali algo de desenvolvimento cognitivo, já perguntam. E é uma oportunidade fabulosa da mãe, do pai ou dos dois sentarem juntos ali com a criança e deixarem que ela fale, que ela se expresse. E vamos acolhendo, vamos conversando, obviamente, com a linguagem apropriada, mas, do meu ponto de vista, não deixar nunca de falar sobre isso, não colocar isso como um tabu. Como, por exemplo, dizem algumas pessoas, não se fala de morte dentro de casa. Pois é, cara, assim, eu vou te perguntar, vou te fazer uma outra pergunta sobre a linha, ainda sobre isso, porque eu acho que a relação é muito próxima sobre o tema central, né, que é o suicídio. Assim, eu só ouvi falar sobre morte em toda a minha educação formal, na aula de biologia, e da seguinte forma: o ser, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E assim, como se tudo que nós somos fosse um aparato, né? Uma máquina ou um mecanismo que obviamente está muito relacionado, inclusive, com outras questões de como a nossa sociedade foi se desenvolvendo, né? Inclusive cientificamente, filosoficamente. Então, assim, como é que você, não sei se você poderia falar isso, mas como é que você sugere ou como é que você principia essa conversa, seja com quem for, como é que você sugeriria, né, principiar essa conversa? Por exemplo, eu te contei um relato da semana passada que a minha filha, que tem 4 anos, assistindo a um desenho, eu acho que ela, de algum modo, absorveu aquela coisa do desenho, porque era um desenho que um dos personagens ele ia desaparecendo, desaparecendo e sumia. E aí ela me perguntou: papai, você vai morrer? E aí eu falei para ela: filha, vou. Na minha mais inocência, mais inocente que ela, falei: vou. E aí foi o motivo para ela começar a chorar e ela dizer: não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí, obviamente, eu comecei o meu aprendizado de tá. E como é que agora eu dialogo sobre isso com esse ser que está acabando de chegar, mas que também, se chegou e se está aqui, também está suscetível a isso. São várias coisas, cara. São várias. Mais uma vez, uma trama, porque envolve ela, envolve a mim, que sou pai, envolve essas relações dela com o mundo. Então, assim, são diversas questões, tá? A gente vai voltar para o tema do suicídio, mas eu acho que esse tema é um tema muito
muito pertinente para a gente voltar para o tema central. Como é que você sugeriria, só para relembrar a pergunta? Olha, antes de mais nada, eu já escutei coisas do arco da velha, como se dizia lá em Castro Alves, escutava nossa mãe falar isso, né? Coisas do arco da velha. A respeito da morte, eu já escutei coisas do arco da velha, como por exemplo, nessa Mas a coisa velha da, não é nossa mãe, não, tá? Para quem está acompanhando aí. né? As pessoas muitas Hã? vezes tomadas por algo de um pessimismo em relação à vida, já que a morte se faz presente, naturalmente. Então, as pessoas, já escutei pessoas se referirem à vida da seguinte forma: vida, o que é vida? Bom, a vida é uma doença sexualmente transmissível e de contágio fácil, né? Né? Eu achei fantástica a manifestação filosófica, né? Do que a vida, mas veja que aí pautada de um pessimismo, né? Brutal, né? Veja, vida é semelhante a uma doença, né? Então veja aí o pessimismo, vida é doença, né? Sexualmente, uma doença sexualmente transmissível, né? De alto contágio. Então, nessa diversidade de concepção pessoal do que é a vida e do que é a morte, cada um vai desenvolvê-la naturalmente a partir dos seus próprios vieses, da sua própria estrutura, da sua própria formação, porque seria um equívoco de minha parte dizer que existe uma única resposta para isso. Claro que isso deve ser feito a partir da formação de cada um. Então é cada pessoa, cada família, cada mãe, cada pai, ou ambos, que vão educar as suas crias a partir dessa concepção que lhes pareça pessoal, que lhes pareça racional, pertinente, não é? Então, como falar disso com as crias? Óbvio que com a linguagem apropriada e sempre fazendo o que você fez muito bem, ou seja, que a criança manifeste as suas questões para o mundo. A criança é um ser que está ali como uma esponja, ela quer saber. É por isso que ela mexe tudo, ela sobe nas coisas, ela quer descobrir, não é? E o pai e a mãe muitas vezes falam, mas como é curiosa, não se trata, não é? De uma curiosidade do ponto de vista pessimista, não é? Ela quer saber, ela quer descobrir, né? Muitas vezes eu brinco quando meu filho, o seu sobrinho Benício, ele quebra um brinquedo, eu sempre brinco dizendo que ele não quebrou, né? Ele apenas encontrou uma forma de saber como é que o brinquedo era formado, constituído. Não? E como ele não sabe ainda desmontar efetivamente, ele quebra, né? Então, é essa busca de entendimento, de concepção, de descobertas e tudo mais. Com a morte não seria diferente. Então, falar ali numa linguagem apropriada, não é? Usando o que a criança traz de curiosidade, de informação, desejo de informação, e ir instruindo conforme a formação de cada família. Mas o que eu colocaria como sugestão é nunca fazer do tema morte, nunca fazer da morte um dogma. Não é? Nunca fazer da morte algo que não se fala, porque, como nós já falamos aqui, faz parte da vida. Então, vamos falar sobre isso. Se o adulto tem dificuldades pessoais a esse respeito, aí é que tá, né? Trabalhe-se a esse respeito, não é? Faça um movimento de investigação pessoal a respeito do que a morte representa para si próprio, se existem barreiras pessoais, trabalhe isso, para que não seja um ponto que não se fala dentro de casa, né? Como, por exemplo, eu participei de um sepultamento de uma pessoa que me convidou, e eu fui, né? E nesse convite, enquanto lá estava, tinha uma criança que fez o seguinte comentário, e eu estava... Apareceu aqui uma bola de cristal, velho. Tá, você está me vendo aí? Estou te vendo, te ouvindo. Mas está Pronto. paralisado, você está paralisado. É.
Beleza, mas vamos lá. A criança fez o seguinte comentário e eu estava do lado dela. Ela comentou assim: Hum. Poxa, estou tão triste. Isso ela falando sozinha, viu, do meu lado. Poxa, estou tão triste. Aí eu perguntei, né? Mas está triste? Você falou que está triste? Sim, estou. Mas por quê? O que é que está se passando, né? Uma tentativa de sintonizar com ela. E ela me disse: é que eu estou aqui pensando no meu avô. Ele deve ficar com tanto calor ali dentro do caixão. Pois é, rapaz, olha pra aí. A cidade que é, né? Esse inconsciente infantil, né? Então temos que falar com nossas crianças sobre essas coisas para não ficarem aí nesses devaneios, né? De que o avô, a avó, seja lá quem for, está ali dentro do caixão acordado, preso e com um calor insuportável, né? Sim, sim. Meu velho, você travou de novo. Acho que a gente vai fazer aquele. A Isa já falou aqui também. Vamos fazer aquele mesmo Vamos nessa. movimento? Me Eu chame, você me te removo. Pronto. Rapaz, esse Instagram hoje, não sei se é porque hoje está acontecendo muita live, mas tá demais, tá demais. Mas não desistiremos. Ah, voltou sem vídeo, ó. Voltou sem vídeo, meu velho. Faça, venha você que eu te puxo de volta. Beleza. Vamos lá, minha gente. Só chamar Marcelo para ele vir de imagem e de voz, né? Ficar só ouvindo. Aproveitar que ele está com um brinco, um brinco de Buda ali, então aproveitar para vê-lo também com esse brinco. Uma Cheguei? bola de cristal agora. Chegou. Essa bola de cristal é o quê? É sua aí? Essa bola de cristal não é uma bola de cristal. Deixa eu tirar aqui para mostrar o que é. Ah, mas ela existe, né? É isso. É a tampa de uma. A doceira. É a tampa de uma doceira que eu estou usando como suporte. Só que como fica próximo da câmera que está atrás do celular, ela pega justamente a bola de cristal. Deixa eu Agora sim, tá explicado. Já tampei ali minha cristaleira. Massa, meu velho. Bacana, bacana essa tua resposta, porque quando eu te perguntei nem tinha me atentado para isso, mas essa questão de que cada um lidar com o tema também de um modo diferente, né? Segundo as suas próprias percepções, né? Sobre o tema da morte. Isso é muito interessante que você traz também, mas também essa proposta que você diz de não tentar camuflar, né? De não tentar dar outros tons para aquilo que é nosso, né? E aí, uma outra questão que eu anotei aqui para te perguntar também, ainda da primeira parte que a gente estava conversando, e aí a gente voltando também agora à temática central dessa nossa conversa, que é o suicídio e sua prevenção. E aí, voltando um pouco para uma das palavras, para aqueles temas chaves que eu pus no nosso card de divulgação, que é a questão também de como o Estado, né? O Estado está se organizando em função disso. A gente falou um pouco, rapidamente, mas eu queria te lançar essa questão sobre como é que as instituições de saúde, né, e que são voltadas para o grande público, estão lidando com isso e como é que as pessoas que não têm condições ou são pessoas de baixa renda conseguem ter algum tipo de suporte voltado para essas questões dos transtornos depressivos e do suicídio também. Você está me vendo e ouvindo? Que aqui deu uma travadinha para mim. Está me vendo e Estou te ouvindo? ouvindo, mas você travou. É mesmo? É. Que chato Quer isso, sair e né? voltar de novo? Mas não se deixa bater, não. Me chame aí de novo. Beleza. Hoje tá demais mesmo, hoje tá demais. Não sei se é a quantidade de lives acontecendo,
Mas vamos nessa, vamos nessa. Interessante, ele sempre volta com Prontinho. a câmera lá, atrás do celular, ativada, né? E aparece já essa a Deve bola ser de alguma cristal. mensagem subliminar, alguma... É verdade, pois é. Mas veja bem, respondendo a sua pergunta, existem hoje a estrutura governamental, né, o CAPS, para o atendimento a pessoas com essas questões de ordem psicológica, psiquiátrica. Felizmente, muitas faculdades estão facilitando cada vez mais, né, o acesso de pessoas para atendimento psicológico. As instituições de psiquiatria têm facilitado também o acesso às pessoas que precisam, que demandam esses atendimentos, mas acreditamos que precisamos ampliar mais esses atendimentos, facilitar mais, não é? Porque, muito embora eu veja um avanço muito grande nesses atendimentos aqui de 15 anos atrás para cá, antes era muito mais difícil, né? Os planos de saúde, as pessoas que têm acesso a plano de saúde, 15 anos atrás era mais difícil ter acesso à psicoterapia, à psiquiatria, hoje não, né? Hoje já se consegue com uma certa facilidade em relação a 15 anos atrás, atendimentos psicológicos e psiquiátricos. Então, há uma gama de atendimentos, melhorou muito, houve uma melhora muito grande nessa área, mas ainda há muito a ser feito. Bacana, meu velho. Meu velho, assim, você gostaria de fazer algum outro tipo de observação ainda sobre esse tema? Acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que as questões que eu queria abordar, acho que foram abordadas. Assim, você gostaria de Olha, salientar alguma outra coisa? gostaria de salientar que vale a pena investir na busca do nosso sentido existencial. Quem encontra um sentido existencial, algo para abrir, né, a sua própria janela interna e que a faça levantar da cama todos os dias, costuma apresentar resistências emocionais e psicológicas muito maior em relação às dificuldades do dia a dia. Viver a vida não é fácil, sobretudo nesses dias em que nós nos encontramos. É um desafio para todos nós nos mantermos minimamente equilibrados do ponto de vista psíquico, emocional, mas quando temos um sentido existencial, isso cria verdadeiras barreiras, nos fortalece ante os desafios do dia a dia. Marcelo, mas de que sentido existencial você está falando? Isso é individual, isso é pessoal, mas é algo que motive a pessoa a estar lidando com as questões do dia a dia. É um impulso para viver a vida. Então, vale a pena investir no próprio sentido existencial, porque descobrindo, teremos muito mais ferramentas e possibilidades de viver a vida com mais saúde, com mais otimismo, apesar, repito, desses desafios que todos nós temos encontrando, sobretudo nessa época de pandemia, em que todos nós estamos sendo desafiados a estarmos equilibrados. O mais, meu velho, agradecer, não é, pelo espaço que você deu para falarmos sobre isso, um tema que ainda é tabu, infelizmente. Tentamos trazê-lo de uma forma suave, de uma forma mais leve, mas sem deixar de tocar em pontos que são muito importantes, não é? Bom, de minha parte, coloco-me à sua disposição para o que você determinar a partir desse momento. Show de bola. Então a gente caminha aqui para o final. Eu tenho umas perguntas aqui que eu separei especialmente para você, agradecendo já a todo mundo que está presente. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como as perguntas principais desse projeto já foram feitas no
no primeiro encontro nosso, lá de junho. Quem quiser acompanhar, tá aqui no IGTV do Coletivo Duo, tá lá no YouTube também, no canal Duo Coletivo. Tá bem legal. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: qual é a tua primeira memória? Ó, a minha primeira memória, inevitavelmente, me leva para Castro Alves, o interior. Eu tenho lembranças muito nítidas e muito vívidas do período em que passei lá. A amplitude de possibilidades, a amplidão, a vastidão para correr, para brincar, são as primeiras memórias que eu tenho, e boas memórias são essas, do interior, a minha infância ali no interior. Jogando bola também. Bacana. Jogando Não, bola também. Tem algumas cenas também muito interessantes a esse respeito. Você sabe que eu era fera, né? Ah, sim, com certeza. E a última pergunta que eu te faço agora, nesse momento, qual a música que mais te toca, que mais te afeta? Nesse momento em que nós encontramos no aqui e agora? Ou nessa Sim, fase da minha vida? Sim, se alguém me faz uma pergunta dessa, eu não saberia responder. Por isso que eu te fiz essa pergunta desse modo. Eu responderia agora. Mas se você tiver uma música que seja realmente a sua música mais significativa, você pode dizer também. Pronto, então eu vou responder as duas possibilidades. A primeira, a música que eu estava cantarolando antes do nosso encontro de hoje, que é A Paz, do Gilberto Gil, para mim uma música emblemática. Gilberto Gil, como sempre, sendo esse monstro atemporal, né? Gil, ele é transcendente, tanto vai no passado, no presente, no futuro. É algo fantástico. E essa música é de uma letra gigante, né? Então, eu diria, para esse exato momento, A Paz, que inclusive se relaciona com o tema do nosso encontro de hoje. Eu acredito que funciona muito como um auxílio a quem está vivenciando essas questões, não? Então, A Paz de Gilberto Gil. Uhum. Mas, para além da Paz de Gilberto Gil, uma música que eu estava cantarolando esses dias e que não é muito conhecida não, que é uma música do Djavan, chama-se Avô. Na verdade, a letra é da filha dele, a filha canta com ele, né? Com a voz lírica, a música é de um lirismo fantástico, né? A letra é dela, a música é dele, e fala sobre o tornar-se avô, que naturalmente me fez lembrar do meu pai, e me fez pensar como é que seria se ele ainda estivesse fisicamente presente, como é que seria essa relação dele com essa nova geração, com Benício, com Sofia, com Ana Luísa. E esses dias eu estive pensando sobre isso. Então, respondendo as duas perguntas, A Paz do Gil e Avô do Djavan. Tá, então eu vou começar aqui o Avô do Djavan e você dá uma continuidade até onde você quiser, beleza? Agora tem que ser no tom. Tem que ser no tom. Eu preferiria a paz que ficarmos todos, né, nesse estado. Não, vou no desafio, que é essa aqui, ó. E se eu parar de tomar pra sempre Sunday? Agora é contigo. Deixa eu respirar aqui um pouco, que eu fiquei um pouco emocionado agora. Bom, eu fiquei um pouco emocionado agora, sabe? E decidi que Chopin não solfejarei. Se eu fizer um ar blasé, quem serei? Quando eu for, saberei. Quando eu era um homem longe do que sou, preocupado em me mostrar capaz.
Nem que eu queira hoje posso ser tal rapaz. Não sou mais, não sou mais, não sou mais, enfim. Não sou mais, não sou mais, não sou mais, enfim. Não sou mais, não sou mais, nem mesmo que eu serei, sou. Não sou mais, não sou mais. Lindão! Então vamos ficar com essa para encerrar essa noite de hoje, essa prosa. Quando eu for, saberei. Excelente. Nada mais filosófico. Um beijo, meu velho. Vai se cuidando mais uma vez aí e vamos nos encontrando quando for possível. Outro, meu velho, mais uma vez obrigado pela possibilidade de falar sobre esse tema e obrigado pela possibilidade de fecharmos de uma forma tão emocional. Me pegou de surpresa. Travei aqui. Ótimo. Valeu, meu velho. Forte abraço. Tchau, tchau. Beijo grande, Outro, gente. beijo em todos. Tchau, gente.